Terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, discutindo aqui a operação carne fraca, carne podre, carne para todo lado. Agora, fica à vontade. Não, só para provocar os dois aqui. Porque nós estamos muito concentrando a discussão em questão da pecuária. Mas foi prejudicado toda a questão de carne mesmo no Brasil, as aves e tal. Só para você ter uma ideia. Foi, né? Só para você ter uma ideia, foi, né? São abatidos por dia no Brasil 23 milhões de frangos. 23 milhões de frangos por dia. Sendo que 7 milhões é para exportação, que também foi afetado. E vou te dar, aí você vê o tamanho do desastre. Porque o boi, eu seguro ele lá no pasto uns dias, o frigorífico fechou 3 dias, 5 dias, uma semana, eu seguro o boi lá no pasto. Não me traz muito problema se eu não tiver compromisso imediato e tal. O frango, normalmente, são os chamados integrados. É uma grande indústria que tem uma rede de pequenos produtores. Isso é muito típico de Santa Catarina e Paraná. Isso. Pequenos produtores, que aquilo tem uma escala de abate perfeita, exata. Naquele dia o frango tem que sair. Se ele passar um dia, já deu prejuízo. Já deu prejuízo. Já foi, é isso mesmo. Aquilo é uma coisa perfeita. Então, se há um problema desse, você imagina a irradiação do desastre para esses pequenos produtores. O frango vai passando do dia, vai comendo mais, Então, isso vai gerar uma crise enorme nesses setores, tanto do frango como do porco, do suíno. Já começou que as também demissões? São sistemas integrados de pequenos produtores. E quando fecha um frigorífico, então, como foram fechados alguns ontem, né? Ou esses dias. A JBS paralisou 33 dos 36 por 3 dias, né? Então, é gravíssimo o problema. O problema vai se estender, vai irradiar para o produtor. Por isso que fala que o elo mais fraco da cadeia, que é o produtor, é o que vai mais penar, é o que vai mais pagar o preço. Me permita dar esse exemplo, Açoeiro. Um dos frigoríficos das plantas, frigorífico fechado, foi o frigorífico da Perdigão, que funciona na cidade de Mineiros, no estado de Goiás. Frigorífico... Essa é uma cidade pequena, né, filho? Em sintonia com o que você acabou de dizer, esse frigorífico foi montado para bater 20 mil perus por dia. 20 mil perus por dia. Por dia. 20 mil perus por dia. Como hoje está completando 7 dias da operação, está lá no pátio, hoje, 150 mil perus esperando para ser abatidos. E tem 150 mil esperando, mais 150 mil, para vir a semana que vem. E tem uma questão, para você ver como é melindrosa a questão. A comunidade europeia, para onde 100% desses perus se dirigiam, exige que esses perus sejam batidos antes dele atingir 25 quilos. Porque se atingir 25 quilos, eu não sei se a carne cria uma fibra. Não, ele foge do padrão. Foge do padrão. Então agora eles estão lá. Se der comida, os perus passam de 25 quilos. Vamos comer peru de Se graça, não der, vão morrer de fome. Você vê a inconsequência e irresponsabilidade. Quer dizer, por todos os ângulos que você analisar essa operação, você não vai encontrar nada que a sustente. E na esteira disso, outra notícia, outro fato que está acontecendo desde segunda-feira é uma ação do IBAMA, do IBAMA, no estado do Pará, onde ele fechou 15 frigoríficos. 15 frigoríficos, 15 plantas. Alegando um problema, uma desobediência de um TAC. Olha os velhos TACs aí. Eu vi isso também. Que na época eu me posicionei contra a assinatura de TAC, etc., porque o TAC é um acordo que se faz, gera obrigação. Mas normalmente o Ministério Público coloca no TAC obrigações que não têm previsão legal. E a pessoa passa a dever muito mais do que a lei manda. E agora isso está gerando um problema, por causa de áreas embargadas, onde alega o IBAMA que as pessoas estão abatendo seus bois criados em áreas embargadas, mas no nome de terceiros.
pega o vizinho e abate o boi, etc. Pode ser, pode não ser, mas o fato é que fechou 15 frigoríficos numa ação espetaculosa também. No Pará. Aproveitando a onda que o pecuarista e frigorífico já está debaixo de pau mesmo, né? Por conta bater mais um pouquinho da carne fraca, aí, inclusive chama Operação Carne Fria. Carne fria. Então, o país virou isso uma loucura, é uma perseguição, entendeu? A um setor vital da economia brasileira. E só um ponto, Astério, também que eu queria ponderar aqui, que eu acho de muitíssima importância para a sociedade acriana ter conhecimento também. Como o Asuelo começou, o início do programa ele começou colocando, a operação ela iniciou há 2 anos atrás. Então não era no governo Temer que essa operação se iniciou e nem muito menos no período do ministro Blairo Maggi. Então o ministro era outro, o presidente era outro. Então quer dizer, por que esperaram 2 anos para poder trazer à tona a operação só agora, nesse momento? E nenhum dos 2 ministros, nenhum dos 2 presidentes sabia da operação. Justamente. Então, quer dizer, qual foi o motivo que levou a tanto tempo se investigar 2 anos, para poder, então, trazer à tona essa operação? E o pior, Luziel, 2 anos para investigar um produto de carne estragada. É isso, que é comercializado. E a população no dia a dia. podendo comer essa carne durante esses 2 anos? Se era estragado, se a carne não prestava, deixar saúde pública teria que ser imediatamente permitiram que a população, então, brasileira e mundial ficasse consumindo produtos por 2 anos em próprio consumo. Então, que papel constitucional foi que a Polícia Federal veio desenvolvendo durante esses 2 anos? Então, isso tem que ser questionado também. Eu acredito que o delegado, que é o protagonista maior dessa ação, ele precisa dar algumas respostas para a sociedade. Eu ouvi um comentário no Globo News de que estavam também se aproveitando dessa operação, malfadada operação, para também atacar a Polícia Federal por conta de outras operações. Você ouviu essa história aí? Você acha que a Polícia Federal sofreu um desgaste grande? Não. Afeta a Operação Lava Jato? Olha, queria te ouvir também, senhor. Ainda bem que a Polícia Federal, como qualquer instituição, ela não está sendo tão corporativa nessa questão. Até pelos posicionamentos das instituições representativas. Exatamente. Agora, se a Polícia Federal caísse de corpo na defesa dele, ela pagaria a conta. Mas deixa eu só fazer uma contestaçãozinha prévia aqui para o Luziel. Interessante. Foi dito e bem dito. Essa operação começou ainda no governo da Dilma e da ministra Abreu. E da ministra Abreu. Mas tem uma coincidência que maneira de ser dita. Mas foi no estado do terrível Sérgio Moro. Não é? Foi no Paraná. No Paraná. No Paraná. Não resiste isso, pelo menos. Eu vou responder a questão que você colocou. Sim, mera coincidência? Mera coincidência. Não, eu acho que aqui nesse programa, por inúmeras vezes, nós tivemos de fazer críticas, tanto na Lava Jato, sim, como em qualquer outra operação, desde que tenha ocorrido excesso. Criticamos o Supremo Tribunal Federal quando extrapola as suas funções. Extrapola as suas funções. E quantas vezes aqui nós dissemos que ele feriu a Constituição, que ele viola a Constituição. Sim. Tá certo? Tá certo. A mesma coisa. Por exemplo, vamos pegar aqui o juiz Sérgio Moro. E hoje querem colocá-lo quase como uma divindade. Há excessos, sim, cometidos por ele. Verdade. Tem que ser apontado mesmo. Isso não quer dizer que alguém aqui esteja a favor da corrupção. Porque aqui tem o seguinte, no Brasil de hoje é o seguinte, se a gente faz uma crítica a um excesso cometido, a população, principalmente lá de baixo, não sabe que essa crítica é providencial para ela. Porque se um juiz ou qualquer autoridade é capaz de fazer uma pessoa, um delegado, quem quer que seja, que tenha autoridade investida, de autoridade do Estado, é capaz de fazer uma pessoa conhecidíssima, o que ele não seria capaz de fazer com um humilde lá na ponta, né? Então nós criticamos sempre, Astério, os excessos, a violação da Constituição, que tem sido relativizada com uma frequência constante. E esse fato agora vai, de certa forma, acender a discussão e trazer
O abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Já começou novamente. Aquela velha história, o que você está falando, é o problema do poder do guarda da esquina, né? Quer dizer, tem que ter alguma coisa que freie. Que limite. Que limite as pessoas. Limite. Porque... Ninguém é superior à lei, pelo menos a Constituição diz, né? E o Estado, essa predominância do Estado sobre o cidadão, isso precisa acabar. O cidadão, numa república que é importante, não o Estado. E não o Estado. Você chega em determinado... Só para concluir, Narciso. O cidadão, muitas vezes, chega em determinada repartição pública, há um mau humor do sujeito que atende, quando ele está lá para servir aquele cidadão, remunerado por ele. Pago pelo horário. Está sendo pago pelo horário. O nome daquele ministro Cabreira da Agricultura é Fernando Cabreira? Antônio Cabreira. Ele fez um artigo ontem que eu quase que entrava em orgasmos. Ele disse... Foi de madrugada. Artigo dele no Estadão. Coisa linda. Ele disse que quando o Estado se mete com compradores e vendedores e põe reguladores para se meter na jogada, os primeiros que são comprados são os controladores, os controladores. É verdade. O Estado tem que ficar distante disso. O Estado do Brasil é muito regulador e muito... A atividade agropecuária, ela só chegou aonde chegou, só deu certo como deu, porque o Estado, ele não está metido dentro... porque aonde o que o Estado mete a mão acaba dando errado. Tem bastante independência, né, o setor. Mas é realmente, o Estado cria burocracia cada vez mais, justamente para ter seus controles, e acaba gerando mais corrupção, porque você tem mais mecanismos normativos para licenciamentos, né, sobre a carne do Acre. Essa carne 70% é exportada, qual é o destino dessa carne? A qualidade da carne que a gente consome aqui? A qualidade é excelente, a população do Acre pode ficar tranquila, consumir a carne de excelente qualidade, tanto que o Acre não está metido nessa história, mas não só por isso, porque nós temos realmente uma carne fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, com os fiscais agropecuários, que é uma categoria muito respeitada, muito séria, muito competente, com muito rigor técnico. Mas apesar disso tudo, acaba sendo afetada, não? Sim, afetada no consumo, porque, né, se baixa o consumo, não vai afetar. Inocentemente afetada. Agora, a carne daqui vai, principalmente para São Paulo... Com Hong Kong e o Egito está indo também. Mas eu digo assim, no Brasil, né? No Brasil. Principalmente São Paulo, Santa Catarina vai um tanto, e Manaus, um pouco. Mas o forte é para São Paulo. Né? É verdade São Paulo cai naqueles centros distribuidores e ali... É verdade que a carne exportada é só do boi, só do macho, e aqui a gente consumiria mais a carne da fêmea ou não? É um pouco em parte, isso, né? Em parte. Não é de todo verdade, não. Mas é que as peças do boi normalmente são peças maiores, melhores, né? E a vaca, nós tínhamos um padrão de usar vacas, o abate, o descarte de vacas mais velhas, etc. Hoje não. Hoje o abate de fêmeas também é muito... É mais precoce? Precoce. Porque nós não temos para onde crescer, Narciso. O que está acontecendo no Acre? Não tem como crescer o rebanho, a não ser com mais tecnologia, mas isso é lento, isso é complicado, tal, cresce, mas muito vagarosamente. Não na velocidade que o rebanho hoje está pressionado para... Mas isso... Como não pode desmatar mais, não se pode ter mais pastagem, isso vai abatendo fêmea. Mas isso até quando os interesses comerciais descobrirem o que eles já sabem, que parte dessa floresta já está em processo de autofagia e autorizar o desmatamento de uma parte dela, não? Esse sonho... esse eu não vou ver, mas você sabe o que eu acho? A sociedade... Nós temos uma população jovem que vai crescendo, etc., e cada vez demanda-se mais emprego, etc. Bom, benefícios sociais, etc. Eu acho que nós vamos ter que, num momento, rediscutir essa questão. É claro. Porque nós não temos... O Acre ficou com a área. O problema do Acre, o Acre padece de um mal crônico, que é a área aberta, muito pequena. Um estado com apenas 12%, 13% de área utilizável e que a floresta, lamentavelmente, com todos os investimentos que foram feitos
não mostrou uma potencialidade econômica que se apregoava, quer dizer, ela não, todos os investimentos que foram feitos na economia florestal não deram resultado. Essa é a verdade, não deram. Isso não respondeu. Então, tanto que o governador Tião Viana, o governo dele foi voltado bastante para o aproveitamento mais sistemático, para a diversificação da área aberta. Mas a senhora permite também... Isso depois de 12 anos de erro também, né? Tem que considerar, né? Já que a sua tese é que a política do Estado foi uma política equivocada. Foi equivocada. Então não adianta querer reparar agora, depois de 12 anos de um Agora nós temos que ter uma coisa no Brasil... Perdemos o tempo. Parou no tempo. Perdemos o bonde na época que podia desmatar. Só um pouquinho, por favor. Não, mas só para pegar a cancha dele aí... terminar. Nós temos que hoje tentar tirar os partidos da escola, porque nós estamos formando uma geração que aí o Brasil não vai evoluir muito. Enquanto estiverem fazendo ideologias dentro das escolas, isso é extremamente complicado. Olha. Nós vamos ter sempre uma população achando isso é verdade. Que ideias ainda marxistas, leninistas isso é e verdade. tal são as melhores para o país. Você tem razão, mas eu quero só acrescentar nessa questão do desmatamento. Eu acho que os instrumentos tecnológicos que nós temos hoje, que não dispunhamos dele 20, 30 anos atrás, nos permite, Narciso, identificar exatamente com o zoneamento que realmente funciona, identificar as áreas altamente vocacionadas para a agricultura e pecuária. E essas áreas, você poder, de alguma forma, com compensações ou não, flexibilizá-las. Sim. Porque não tem sentido você pegar áreas, por exemplo, igual essa mesa plana, com solos bons e tal, e deixar isso com uma floresta que não produz nada. Você sabe quanto vale floresta hoje nos negócios imobiliários no Acre, compra e venda de fazenda? Zero. Você compra, paga pela área aberta. Sim. Então, eu tenho começado a falar, e na palavra maldita que virou hoje, que é desmatamento, né? É um sacrilégio falar, mas eu estou cunhando, Astério, a palavra, o desmatamento do bem, o bom desmatamento. O bom desmatamento qual que é? É esse, onde você, com a tecnologia disponível hoje, satélite, disso e aquilo, você identifica exatamente a área passível de desmatamento por vocação, porque aquela área vai produzir muito. É uma área que a sociedade precisa dela. É uma região onde já tem infraestrutura de estrada, energia, etc. E você está lá com aquela área imobilizada. O ministro Blairo Maggi, lá em Marrakech, na Conferência do Clima, eu estava com ele, ele citou o exemplo dele. Falou, eu tenho uma fazenda que chama Tanguro, no Mato Grosso, assim, ela tem 80 mil hectares. E eu tenho 40 mil hectares de agricultura, de soja, que vale essa área $5 mil por hectare. E tenho 40 de floresta. Que não vale nada. Que não vale nada. Então, se ela pudesse valer $5 mil, seria 200 milhões de dólares que eu tenho ali, que não vale nada. E com toda a infraestrutura para produzir, uma região altamente competente nisso, ele com toda a capacidade de fazer a produção, gente que sabe fazer isso, e impedido de por uma questão ambiental que é discutível. Porque eu acho que tem mecanismos de você manejar melhor essa questão da lei, porque a lei é muito dura. Vamos fazer muito radical. programa para discutir essa questão. Bora. Gostei, porque nós já estamos, infelizmente... Você vai falar, mas depois, deixa eu só fazer um convite. Presidente da Federação, eu estou entregando aqui o blog de Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Vou fazer aqui ao vivo, aqui não. Que ele é o... Você tem sangue dele, não tem? Não, a família da Albuquerque Lima são amigos dos Orleans e Bragança. Não? Ele é trineto de Dom Pedro e bisneto da Princesa Isabel. Ele faz excelentes palestras, estou passando para você, sobre o campo. Beleza. E a produção do campo. Astério, obrigado. Só para mim fechar aqui um raciocíniozinho, foi interessante que basicamente 2 semanas atrás, eu não consegui falar nesse bloco, na realidade, o nosso não deixou. O nosso ministro da Agricultura esteve aqui, o Blairo Maggi, e uma das coisas que o Açoeiro também estava presente lá na palestra que ele fez aqui na FIAC, que ficou marcado na minha memória, foi uma fala que ele fez, que há 20 anos atrás ele esteve aqui no Acre, e o Acre não mudou praticamente nada na visão dele. Né? E ele é um dos maiores, é o maior produtor de soja no Brasil, um dos maiores do mundo. Né? Então veja a visão, é interessante a gente observar a visão de quem vem de fora do Estado também. E aqui o Açoeiro agora, como presidente da federação, ele só está massificando que realmente as palavras do ministro têm fundamento.
né? Então, eu acredito que enquanto a gente ficar olhando para esse protecionismo todo, para a floresta, e deixar de valorizar a pessoa que está no campo, que está produzindo, que está gerando riqueza para o nosso país e para o nosso estado, a gente também não consegue avançar. Claro, não pode ser 8, mas também não deve ser 80. Né? Tem que haver um ponto de equilíbrio dentro dessa questão ambiental, né? E você poder produzir com segurança, sem degradar o meio ambiente, mas, claro, levando em consideração que a sobrevivência do homem, né, e a preservação para gerações futuras também tem que ser considerado nesse processo. Que é uma discussão, concordo, para outro programa. Vamos fazer outro programa para discutir aqui desmatamento. Crescimento econômico. Chegando ao final do programa, muito obrigado pela audiência. A gente tem um hábito de encerrar com uma frase, mas tem que ser uma frase mesmo, não pode ser um discurso. Claro. Né? A outra vez teve um discurso. Lembrando que eu falei pouco. Você lembra, né? Eu estava inspirado naquele dia. O único quase que quem entra com frase aqui sou eu. Narciso tem um negócio. Narciso, a sua frase, Narciso. Curta e grossa. Curta e grossa. Maldito país que precisa de heróis e salvadores. E boa, oportuna. Essa é oportuna. Açoeiro, uma frase aí do campo, vamos lá. A pecuária é talvez o maior patrimônio da sociedade brasileira. Luziel. Transparência, decência e zelo pela coisa pública. Eu acho que são imprescindíveis para uma nação ser forte e autossuficiente. As minhas suas. A minha frase vai ter a ver muito com essa discussão que nós tivemos hoje aí. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Ótimo. Foi boa, não foi? Bom, então hoje de manhã eu estava... Eu emprestei essa frase para ele. Foi? Não, A minha vai ser boa noite, bem curtinho. Final de programa. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com o programa Tribuna Livre, com mais um tema atualizado da nossa sociedade. Até lá.